Você já se perguntou por que enfrenta tantas provações na sua vida? Sente que cada desafio parece ser maior que o anterior, colocando à prova sua paciência e sua fé até o limite? Imagine que todas essas dificuldades não são simples obstáculos, mas sim sinais de que Deus está te preparando para algo muito maior. E se cada provação que você enfrenta for desenhada para fortalecer a sua fé, lapidar o seu caráter e abrir as portas para bênçãos inimagináveis? Fica comigo até o final deste vídeo, porque você vai descobrir como transformar cada desafio em uma oportunidade para crescer e se aproximar ainda mais de Deus. Não se esqueça de deixar o seu like se encontrar valor neste conteúdo e se inscrever no canal para receber mais mensagens inspiradoras que vão te ajudar a suportar as provações da vida com fé e esperança. Número 1. O silêncio de Deus, um convite para aprofundar a fé. Você já se sentiu abandonado por Deus? Talvez você tenha orado com todas as suas forças, derramado o seu coração em cada palavra, e mesmo assim o céu parece estar em silêncio. Esse sentimento de vazio, de que suas palavras não chegam a lugar nenhum, pode ser devastador. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é uma ausência, mas sim um convite? Pense nisso. Até mesmo Jesus, em seu momento mais escuro, pendurado na cruz, sentiu esse silêncio divino. Deus meu, por que me desamparaste? Nesse grito, ele não apenas expressou sua dor, mas também revelou a humanidade que compartilhamos com ele. Mas aqui está o mais importante. Esse silêncio tinha um propósito. Era o prelúdio da maior vitória, a redenção que nos daria a vida eterna. O silêncio de Deus não era indiferença, mas um ato de amor, um passo rumo a algo muito maior. Às vezes, o silêncio de Deus nos ensina a andar por fé e não por vista. Quando tudo parece estar parado, quando nossas emoções gritam que fomos esquecidos, é ali que a nossa fé se fortalece. Esse silêncio não é uma rejeição. É uma oportunidade de confiar que Deus está agindo nos bastidores, moldando tudo para que seu propósito floresça no tempo perfeito. Esse silêncio também nos convida à introspecção. É um momento para parar e examinar a nossa relação com Deus. Há coisas que estão nos distraindo. Estamos realmente ouvindo sua voz ou nossas próprias expectativas estão nos cegando? Às vezes, o barulho das nossas preocupações nos impede de ouvir o que Deus está tentando nos dizer. O silêncio pode ser a ferramenta que Ele usa para chamar nossa atenção e nos trazer de volta para Ele. E como devemos responder a esse silêncio? Com persistência. Mesmo que você não sinta uma resposta imediata, continue orando. Jesus nos ensinou a não desistir, como a viúva persistente que buscou justiça até ser ouvida. A fé nem sempre é sobre obter o que queremos na hora, mas sobre confiar que Deus tem um plano, mesmo quando não o vemos. Louve a Deus mesmo no silêncio, não apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Agradeça, porque seu amor e fidelidade não dependem das nossas emoções. Busque apoio na sua comunidade de fé. Conversar com outros crentes, ouvir seus testemunhos e orar juntos pode ser um bálsamo em tempos de dúvida. O silêncio de Deus não significa que Ele se foi. Suas promessas são claras. Não te deixarei, nem te desampararei. Mesmo que agora você não veja o que Ele está fazendo, pode confiar que Ele está agindo na sua vida. Seu plano é perfeito e o silêncio é apenas uma pausa na sinfonia que Ele está compondo para você. Então, espere, confie e mantenha a esperança, porque depois da noite sempre vem o amanhecer. Número 2. Provações inesperadas, forjando caráter em tempos difíceis. Às vezes, a vida nos surpreende com provações que não vimos chegar. Um dia tudo parece estável, tranquilo e de repente algo acontece.
Pode ser a perda de um emprego, uma separação inesperada ou até uma doença que surge sem aviso. Nesses momentos, o impacto é tão forte que é normal nos sentirmos desorientados, perguntando: por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Mas, e se essas provações forem mais do que simples eventos aleatórios? E se forem ferramentas que Deus usa para moldar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé? Às vezes, as provações chegam justamente porque estamos fazendo o que é certo. Você se lembra de Daniel? Ele foi lançado na cova dos leões, não por desobedecer, mas por ser fiel a Deus. No caso dele, a provação não apenas fortaleceu sua fé, como também se tornou um testemunho poderoso do poder e da proteção de Deus. Isso nos lembra que as nossas provações não afetam apenas a nós mesmos. Elas também podem ser uma ferramenta para impactar outras vidas e glorificar a Deus. É natural que, ao enfrentarmos essas situações, nos perguntemos qual é o propósito por trás delas. Frequentemente, as provações são como o fogo que refina o ouro. Elas nos ajudam a desenvolver virtudes como a paciência, a perseverança e, acima de tudo, a dependência de Deus. Em nossa humanidade, temos a tendência de buscar soluções por conta própria. Mas quando tudo mais falha, lembramos que Ele é a nossa fonte de força. As provações nos ensinam a confiar na sua provisão e a reconhecer que não conseguimos sozinhos. Nesses momentos difíceis, também são forjadas lições valiosas. As provações nos revelam coisas sobre nós mesmos que talvez nem sabíamos. Percebemos forças que nunca imaginamos ter, ou áreas em que ainda precisamos crescer. Além disso, essas experiências nos tornam mais sensíveis à dor do próximo. Quando já passamos pelo fogo, somos mais capazes de estender a mão e dizer: eu também estive aí, e sei que você pode vencer. Mas enfrentá-las não é fácil. É importante aceitar a realidade, mesmo que doa. Isso não significa resignar-se, mas ser honesto consigo mesmo sobre o que está sentindo. Afinal, não podemos curar o que não reconhecemos. Nesses momentos, buscar a Deus de forma intencional é essencial. A oração, a leitura da sua palavra e o apego às suas promessas nos dão forças para continuar. E mesmo que pareça impossível, cultivar gratidão em meio às provações muda a nossa perspectiva. Não se trata de ignorar a dor, mas de lembrar das bênçãos que ainda temos. O perigo está em nos deixarmos consumir pela amargura ou pelo desânimo. As provações podem endurecer o nosso coração se não lidarmos com elas corretamente. Por isso, é crucial perdoar, tanto a nós mesmos quanto aos outros, e liberar qualquer ressentimento que possa estar nos envenenando. Manter viva a nossa fé exige esforço, mas não estamos sozinhos. Deus nos deu comunidades de fé, pessoas que podem caminhar ao nosso lado, orar conosco e nos lembrar de que não estamos sozinhos nesta batalha. No fim, as provações não duram para sempre. Deus promete que depois do deserto vem a restauração. Assim como Jó, que depois de perder tudo recebeu o dobro do que tinha, nós também podemos esperar as bênçãos e o crescimento que vem depois da tempestade. E o mais bonito é que essas experiências nos transformam, nos aproximam mais de Deus e nos ajudam a entender o seu caráter e a sua vontade de maneira mais profunda. Então, se você está passando por uma provação inesperada, não perca a esperança. Deus está com você, mesmo quando você não o sente. Ele está trabalhando em você, refinando-o, preparando-o para algo maior. Mantenha-se firme, siga em frente e lembre-se, no fim, sempre há propósito no meio da dor. Número 3. Mantendo a fé quando as orações não são respondidas às vezes. Orar pode parecer como lançar palavras ao vento. Você clamou a Deus, derramou o coração, até chorou em segredo, e nada muda. Esse silêncio pode ser dilacerante. Você se pergunta: Deus está me ouvindo?
Minhas palavras chegam a algum lugar? Ou pior ainda, será que ele se importa? É normal se sentir frustrado, até mesmo desiludido. Mas aqui está a verdade. O silêncio de Deus não é indiferença, e nossas orações nunca são em vão. Há momentos em que nossas expectativas colidem com a realidade do tempo de Deus. Você quer uma resposta agora, algo tangível, visível. Mas Deus opera no seu próprio calendário. Ele vê o que nós não conseguimos enxergar. Nos custa aceitar isso porque vivemos em um mundo onde tudo parece imediato. Mas na Bíblia, Deus nos mostra que seu tempo é perfeito, mesmo quando não o entendemos. Veja Ana, por exemplo. Durante anos, ela orou por um filho. Chorou e suplicou, a ponto de outros a julgarem. No entanto, quando finalmente recebeu Samuel, ela entendeu que cada lágrima tinha um propósito e que Deus estava trabalhando na sua fé enquanto ela esperava. Às vezes, também precisamos examinar nossas motivações. Tiago, capítulo 4, versículo 3, nos lembra: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Isso não significa que nossos pedidos sejam maus por natureza, mas talvez estejam focados mais em satisfazer desejos pessoais do que em glorificar a Deus. Aqui entra uma pergunta difícil, mas necessária. Estou orando com egoísmo ou com um coração alinhado à vontade de Deus? Refletir sobre isso pode transformar completamente a maneira como oramos. A falta de fé e de perseverança também pode ter um papel importante. Oramos, mas lá no fundo, duvidamos. Talvez você pense: será que isso vai acontecer mesmo? Será que Deus pode fazer? Jesus falou da importância de orar com fé, de crer que aquilo que pedimos já está a caminho, mesmo sem vermos nada ainda. E sim, manter a fé quando não há sinais visíveis é um grande desafio. Mas é nesse lugar que a verdadeira fé é provada e fortalecida. O próprio Jesus viveu essa tensão no jardim do Getsêmani. Enquanto enfrentava a cruz, orou com tamanha intensidade que suou gotas de sangue. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ali vemos a entrega mais pura, uma oração que reconhece o desejo humano, mas que ao mesmo tempo se submete totalmente ao plano divino. Isso nos ensina que está tudo bem expressar nossa dor, mas sempre com um coração disposto a aceitar a resposta de Deus, seja qual for. Durante a espera, é crucial lembrar das promessas de Deus. Na sua palavra encontramos segurança. Ele disse: nunca te deixarei, nem te desampararei. Mesmo que você não veja o caminho com clareza, sua fidelidade é constante. Apegue sua mente e seu coração a essas verdades, especialmente quando as circunstâncias gritarem o contrário. Persistir na oração também é fundamental. Jesus nos ensinou isso na parábola da viúva persistente, que por sua insistência recebeu justiça. Não se trata de incomodar a Deus, mas de mostrar nossa fé e total dependência dele. Algo que pode mudar sua perspectiva é a gratidão. Agradeça não apenas pelas respostas que você espera, mas por tudo o que Deus já fez. O louvor e a gratidão nos ajudam a lembrar da sua bondade e a confiar que Ele continua trabalhando, mesmo quando não o vemos. Além disso, busque apoio na comunidade. Falar com outros crentes, ouvir testemunhos de como Deus agiu nas vidas deles pode renovar sua esperança e fortalecer sua fé. Não fomos criados para caminhar sozinhos. A oração em comunidade tem poder. Por fim, aprenda a aceitar a resposta de Deus, mesmo quando ela é um não ou um espere. Reconheça que o plano dele é maior que o nosso, e mesmo que agora você não entenda, ele sempre busca o seu bem. Isso não é resignação, é paz. É descansar sabendo que sua sabedoria é infinita e seu amor por nós incondicional.
As provações da fé não são fáceis, mas sempre produzem frutos. A sua perseverança pode ser o testemunho que inspire outros, pode ser a centelha que glorifique a Deus de formas que você nunca imaginou. Então, continue orando, continue confiando. Mesmo que agora você não veja respostas, mesmo que o caminho pareça escuro, lembre-se, Deus está com você e Ele nunca deixará de cumprir suas promessas. Número 4. O sucesso como provação, mantendo a humildade em meio à abundância. O sucesso pode ser uma das maiores bênçãos de Deus, mas também uma provação que coloca nossa fé na balança. É fácil agradecer e depender de Deus quando estamos em necessidade. Mas, e quando temos tudo? Quando o sucesso chega, pode ser tentador pensar que foi por nossos próprios méritos, esquecendo quem realmente nos deu a oportunidade de prosperar. Esse é o fio duplo do sucesso. Pode nos aproximar de Deus ou nos afastar dele, dependendo de como lidamos com as nossas bênçãos. Veja a história de Salomão. Ele começou com tanta sabedoria que o próprio Deus lhe disse: "Não houve ninguém como você, nem haverá depois." Mas o sucesso, o luxo e as alianças erradas o desviaram. Ele terminou adorando deuses estranhos e se afastando de quem havia lhe dado tudo. E o que dizer do rei Nabucodonosor? Estava tão orgulhoso de seu reino que disse: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí?" Num instante, Deus o humilhou, mostrando-lhe que tudo o que tinha vinha dele. Ambos os exemplos nos ensinam a mesma lição. O orgulho e a autossuficiência podem ser as maiores armadilhas do sucesso. O perigo está em acreditar que conseguimos tudo sozinhos. É fácil cair na autossuficiência quando tudo está indo bem. Talvez deixemos de orar com a mesma intensidade. Já não buscamos a Deus como antes, porque achamos que não precisamos tanto dele. O sucesso pode nos fazer esquecer que sem ele não somos nada. O afastamento de Deus não acontece de uma vez. É gradual, como um fio que vai se desfazendo aos poucos. Por isso, é tão importante nos mantermos conscientes e vigilantes. Como então podemos lidar com o sucesso de maneira que honre a Deus? Tudo começa com reconhecer que cada conquista vem dele. Quando realizamos algo grande, em vez de pensar, "Fiz isso com meu esforço", deveríamos dizer, "Deus me deu a força, a sabedoria e as oportunidades." Agradecer a Deus constantemente nos mantém humildes e focados na verdadeira fonte das nossas bênçãos. Além disso, o sucesso nos dá uma oportunidade única. Podemos usá-lo para servir aos outros. Se Deus nos deu recursos, influência ou habilidades, é para que possamos usá-los para abençoar quem está ao nosso redor. A generosidade é uma maneira prática de manter o sucesso sob controle e evitar que ele se torne um ídolo. As disciplinas espirituais também são essenciais. Orar, ler a Bíblia e manter uma comunhão constante com Deus nos ajuda a lembrar o que realmente importa. O sucesso nunca deve nos distrair do essencial, que é o nosso relacionamento com Ele. Mesmo as pequenas atitudes, como separar um tempo para agradecer, podem ser uma âncora que nos mantém firmes em meio à abundância. O sucesso também pode ser uma plataforma poderosa para influenciar positivamente. Você já imaginou quantas vidas pode impactar sendo fiel a Deus no seu trabalho, na sua comunidade ou na sua família? Veja José, no Egito. Ele chegou ao poder depois de anos de provações, e em vez de usar sua posição para benefício próprio, salvou uma nação inteira da fome. Ou Daniel, que ocupou cargos elevados na Babilônia, mas nunca comprometeu sua fé. Ambos são exemplos de que é possível ser bem-sucedido e fiel a Deus ao mesmo tempo. Mas manter a humildade requer introspecção constante. É importante parar e se perguntar: há orgulho no meu coração? Estou confiando mais nos meus recursos do que em Deus? E não podemos fazer isso sozinhos.
Precisamos estar cercados de pessoas sábias que nos ajudem a permanecer no caminho certo, que falem conosco com honestidade e nos corrijam quando necessário. A gratidão também é chave. Agradecer a Deus não apenas pelo que temos, mas também pelas lições que Ele nos ensina no processo, nos ajuda a manter um coração humilde. Quando cultivamos um espírito agradecido, evitamos cair no erro de tomar nossas bênçãos como garantidas. O sucesso não é ruim, na verdade, é um presente de Deus, mas requer sabedoria e discernimento para ser bem administrado. Ore por direção, por força para se manter firme nos valores que Ele te deu. Lembre-se de que o sucesso não é apenas acumular coisas, mas como usamos essas bênçãos para glorificar a Deus e abençoar os outros. Porque no fim do dia, o verdadeiro sucesso é aquele que aponta para Ele e nos mantém no seu caminho. Número 5. Decisões difíceis, confiando na sabedoria divina. Tomar decisões difíceis nunca é fácil. Aqueles momentos em que você sente que está numa encruzilhada, que qualquer passo que der pode mudar o rumo da sua vida, são desafiadores. Às vezes o medo toma conta porque você não quer errar, porque a incerteza te paralisa. Você se pergunta: será que estou escolhendo o caminho certo? E se eu me arrepender depois? Mas, no meio dessa tempestade de pensamentos, há algo que você não pode esquecer. Você não está sozinho. Deus está com você e sua sabedoria é infinita. Um dos maiores erros que podemos cometer é confiar apenas na nossa lógica. Por mais inteligentes que sejamos, nossa visão sempre será limitada. Não vemos o panorama completo, não conhecemos o futuro e, pior ainda, nossas emoções podem nublar nosso julgamento, nos levando a decisões precipitadas ou motivadas pelo medo, pela raiva ou até pelo orgulho. Quantas vezes já tomamos uma decisão apenas para perceber depois que não era o melhor? É aqui que reconhecer nossas limitações nos abre a porta para algo muito maior, a sabedoria divina. Deus nos convida a apresentar nossas decisões em oração. Antes de agir, antes de buscar soluções humanas, devemos ir até Ele. Quando oramos, não apenas pedimos clareza, também entregamos o controle. Dizemos: Senhor, eu não consigo sozinho, mas confio que Tu me guiarás. A oração nem sempre traz respostas imediatas, mas alinha nossa razão com sua vontade. E se complementamos isso com o estudo da palavra, encontramos princípios e exemplos que iluminam nosso caminho. Veja Abraão, por exemplo. Deus lhe pediu algo que parecia impossível: sacrificar seu filho Isaque. Você consegue imaginar o que ele sentiu? Tudo parecia contrário à lógica, mas Abraão confiou em Deus. E no momento certo, Deus proveu um cordeiro, mostrando que sempre tem um plano. Ou pense em Gideão, a quem Deus pediu para reduzir seu exército a apenas 300 homens para enfrentar milhares. Qualquer estrategista diria que isso era loucura, mas Gideão obedeceu, e Deus lhe deu a vitória. Esses exemplos nos lembram que as decisões baseadas na fé sempre produzem frutos. Enfrentar decisões complexas também requer sabedoria prática. Buscar o conselho de pessoas tementes a Deus pode nos dar perspectivas que não tínhamos considerado. Às vezes, uma voz externa nos ajuda a enxergar com mais clareza. Também é essencial nos perguntarmos: minhas decisões estão alinhadas com os princípios cristãos? Honram a Deus? Fortalecem minha integridade? Como irão impactar as pessoas ao meu redor? Essas perguntas são fundamentais para tomar decisões que reflitam a nossa fé. E aqui vem algo importante: a paz. Filipenses capítulo 4 nos diz que a paz de Deus guardará nossos corações e pensamentos. Essa paz é um sinal de que estamos no caminho certo. Se você sente inquietação, se algo não está bem no seu espírito, não ignore. Às vezes, essa falta de paz é o aviso que você precisa para reconsiderar.
Contudo, confiar na sabedoria divina significa estar disposto a aceitar sua vontade, mesmo que não seja o que esperávamos. Pode ser que Deus feche uma porta, e isso dói, mas em seu amor, Ele nos protege de consequências que não conseguimos prever. Aprender a agradecer, mesmo quando Ele diz não, é um ato de fé, que demonstra que confiamos em seu cuidado. As decisões guiadas por Deus sempre trazem resultados melhores a longo prazo. Talvez você não os veja de imediato, mas quando olhar para trás, perceberá que Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Por isso, cada decisão é uma oportunidade para crescer, para depender mais dEle e para viver uma fé ativa. Então, quando estiver diante dessa encruzilhada, não tema. Busque sua direção, espere nele, porque com Deus você nunca andará sozinho e nunca tomará uma decisão sem propósito. Número 6. Aprovação de amar aqueles que te ferem. Amar aqueles que nos ferem pode parecer impossível. Quando alguém nos machuca, nossa primeira reação é nos proteger, manter distância ou até revidar. É natural sentir raiva, ressentimento ou o desejo de se afastar para evitar mais dor. Mas Jesus nos desafia com um mandamento que vai contra todos os nossos instintos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Como podemos viver algo tão radical quando tudo dentro de nós grita o contrário? É importante reconhecer que o amor ao inimigo não é uma emoção, é uma decisão. Não se trata de sentir afeto por quem te feriu, mas de escolher agir com compaixão e graça. Esse tipo de amor, conhecido como ágape, não busca benefício próprio. É um amor desinteressado, sacrificial, o mesmo que Deus demonstra por nós. Isso não significa aprovar o dano ou minimizar a dor, mas sim refletir o caráter de Deus mesmo nos relacionamentos mais difíceis. Veja a vida de José, um jovem traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, esquecido na prisão. Quando finalmente teve o poder de se vingar, ele escolheu perdoar. Usou sua posição para salvar não só sua família, mas uma nação inteira. Esse ato não apenas restaurou suas relações, mas também mostrou como o perdão pode transformar vidas. Outro exemplo é Estevão. Enquanto era apedrejado, ele clamou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Esse amor, demonstrado até na morte, reflete uma fé profunda e uma conexão direta com Deus. Perdoar é um processo e nem sempre acontece de imediato. Às vezes, precisamos reconhecer e enfrentar a dor antes de conseguir soltá-la. É válido sentir raiva ou tristeza. Essas emoções não são pecado, mas não podemos ficar presos a elas. Perdoar é uma decisão consciente, não um sentimento passageiro. Pode levar tempo, mas cada passo em direção ao perdão nos liberta do peso do ressentimento e nos aproxima da cura emocional e espiritual. Isso não significa permitir abusos. Amar não é o mesmo que tolerar comportamentos destrutivos. Estabelecer limites saudáveis é uma forma de proteger o nosso bem-estar enquanto mantemos uma atitude de amor. Às vezes, buscar justiça é necessário, mas devemos deixar as consequências finais nas mãos de Deus, confiando que Ele fará o que é certo. O impacto de amar e perdoar pode ser transformador, não apenas para nós, mas também para quem nos feriu. O amor tem poder para desarmar, para amolecer corações endurecidos, para inspirar arrependimento. As histórias de reconciliação nos mostram como Deus pode usar nosso perdão para trazer restauração. Além disso, quando escolhemos amar em vez de nos vingar, nos tornamos uma luz para os outros, um exemplo vivo do amor de Cristo. Mas como fazer isso na prática? Primeiro, ore. Ore pela pessoa que te feriu. Peça a Deus que a abençoe, que transforme seu coração, mas também que mude o seu coração em relação a ela. A oração não só toca o outro, ela transforma o nosso interior. Segundo, haja com bondade. Responder com amor, mesmo em pequenos gestos,
mostra que o perdão está criando raízes. Terceiro, pratique a empatia. Tente entender o que pode ter levado aquela pessoa a agir assim. Isso não justifica o erro, mas nos ajuda a lembrar que todos somos imperfeitos e precisamos de graça. Amar o inimigo não é fácil. Nos desafia a confrontar nosso orgulho, a abrir mão do controle, a renovar a mente para ver como Deus vê. Mas é nesse desafio que crescemos, que nos tornamos mais parecidos com Cristo. E no fim, não se trata apenas deles. Se trata de nós, da nossa liberdade, da nossa paz, do nosso relacionamento com Deus. Quando escolhemos amar, refletimos Cristo e descobrimos que esse ato de obediência tem poder para curar até as feridas mais profundas. Número 7. Quando suas orações parecem não ser ouvidas. Às vezes oramos com todo o nosso coração, clamamos a Deus com uma fé que acreditamos ser inabalável, e ainda assim parece que o céu está em silêncio. Essa sensação pode ser devastadora. Você se pergunta, por que ele não responde? Será que ele me ouve? Será que ele se importa com o que estou passando? É normal sentir frustração ou desânimo quando nossas orações parecem não ter resposta. Mas, e se esse silêncio tiver um propósito? E se Deus estiver agindo, mesmo quando não conseguimos ver? O tempo de Deus não é como o nosso. Queremos respostas imediatas, mas Deus opera com um calendário eterno, onde cada detalhe está perfeitamente planejado. Veja Abraão e Sara, que esperaram décadas para que se cumprisse a promessa de um filho. Na espera, aprenderam a confiar que Deus sempre cumpre o que promete, ainda que não seja no momento que esperamos. Ou pense em Daniel, que orou e jejuou durante 21 dias antes de receber resposta. No mundo espiritual, havia uma batalha que retardava a resposta. Mas Daniel não desistiu. A perseverança foi a chave para ver o cumprimento. Às vezes, o problema não está no tempo, mas nas nossas motivações. Tiago capítulo 4 nos diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. É possível que nossas orações estejam centradas em desejos egoístas ou em coisas que não glorificam a Deus. É importante parar e se perguntar: estou orando por algo que realmente honra a Deus ou estou apenas pensando em mim mesmo? Examinar nosso coração e nossas intenções pode ser um passo transformador. Também existem barreiras que podem bloquear nossas orações. O pecado não confessado pode afetar nosso relacionamento com Deus. Isso não significa que Ele deixou de nos amar, mas pode criar uma distância que dificulta a nossa comunhão. Por isso é vital examinar o coração, confessar nossas falhas e buscar reconciliação com Ele. Mas mesmo quando nossas orações estão alinhadas com a vontade de Deus, a espera pode ser difícil. Essa espera, no entanto, não é um castigo. É uma oportunidade para fortalecer a fé, desenvolver paciência e aprender a depender totalmente de Deus. Elias orou 7 vezes pela chuva antes de ver uma pequena nuvem no horizonte. Cada oração foi um ato de fé, porque ele sabia que Deus cumpriria sua promessa, ainda que não visse resultados imediatos. Enquanto esperamos, é essencial nos agarrarmos às promessas de Deus. Meditar na sua palavra nos lembra que Ele nunca nos deixa nem nos abandona. Praticar a gratidão também muda a nossa perspectiva. Em vez de focar no que ainda falta, lembramos de tudo o que já recebemos. Isso nos ajuda a manter um coração grato, mesmo em meio à incerteza. A persistência na oração é fundamental. Jesus nos ensinou a orar sem cessar, como a viúva persistente que, pela sua constância, obteve justiça. Não se trata de insistir para convencer a Deus, mas de demonstrar nossa fé e dependência total nele. Além disso, precisamos estar dispostos a aceitar que a resposta dele pode ser diferente do que esperamos. Às vezes, o não ou o espere de Deus são atos de amor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Enquanto isso, podemos aproveitar o tempo para servir aos outros.
Focar em abençoar quem está ao nosso redor nos ajuda a deixar de lado a ansiedade e nos conecta com o propósito de Deus. Também é um ótimo momento para aprofundar nossas disciplinas espirituais. Ler a Bíblia, orar, meditar, adorar. Essas práticas fortalecem nosso relacionamento com Deus e nos trazem paz em meio à espera. Lembre-se, a fé não é sobre ver resultados imediatos, é sobre confiar que Deus está agindo, mesmo quando não entendemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Viver pela fé é acreditar que Deus tem o controle, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Então, continue orando, continue confiando. Deus não se esqueceu das suas orações e a resposta chegará no momento perfeito. Número 8. A luta contra os desejos pessoais. Todos enfrentamos desejos que nos afastam daquilo que Deus quer para nós. É uma luta constante, uma batalha interna entre o que sabemos que é certo e o que a nossa carne deseja. Você já se sentiu assim? Como se uma parte de você quisesse seguir a Deus, mas outra fosse arrastada por impulsos que você sabe que não te fazem bem. Você não está sozinho. Essa luta faz parte da nossa natureza humana. Mas também é um campo onde podemos experimentar a vitória através de Cristo. Ter desejos não é errado em si. Somos humanos e desejar faz parte da nossa criação. O problema surge quando esses desejos se desordenam, quando permitimos que eles controlem nossas decisões e nos desviem da vontade de Deus. Vivemos em um mundo que constantemente alimenta esses impulsos, nos mostrando que seguir o que sentimos é o caminho certo. Mas será que é mesmo? A carne e o espírito estão sempre em conflito, e nossas escolhas determinam qual dos dois tomará o controle. Veja o que aconteceu com Davi e Batseba. Em um momento de descuido, ele permitiu que o desejo o dominasse. Isso não apenas afetou seu relacionamento com Deus, mas também trouxe consequências graves para sua família e seu reino. Ou pense em Sansão, um homem com força extraordinária, chamado por Deus, mas que caiu porque não conseguiu controlar seus impulsos por Dalila. Essas histórias não estão na Bíblia para nos condenar, mas para nos alertar e ensinar. Elas mostram que seguir os desejos da carne não apenas nos afasta de Deus, mas também pode trazer sofrimento e perda. Deus nos chama para viver de forma diferente, para sermos santos como Ele é santo. Isso não significa sermos perfeitos, mas sim buscar viver com integridade, alinhando nossas ações com a nossa fé. A integridade não nos beneficia apenas a nós mesmos, mas também é um testemunho para os que estão ao nosso redor. Viver com coerência é uma forma poderosa de refletir Cristo em um mundo cheio de contradições. Mas como resistir a esses desejos que parecem tão fortes? Primeiro, precisamos renovar a nossa mente. Romanos capítulo 12 nos diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Isso significa nos encher da palavra de Deus, permitindo que a verdade dele molde a nossa perspectiva. Além disso, precisamos orar. Não apenas pedindo força, mas dependendo completamente do Espírito Santo, porque não conseguimos vencer sozinhos. Às vezes, a melhor estratégia é fugir. José fez isso quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Ele não discutiu, não ficou para testar sua força. Ele simplesmente correu. Quantas vezes nós tentamos permanecer em situações que sabemos que vão nos fazer cair, evitar lugares, pessoas ou circunstâncias que alimentam nossos desejos desordenados é um ato de sabedoria, não de covardia. A comunidade também tem um papel essencial. Compartilhar nossas lutas com crentes de confiança nos ajuda a encontrar apoio e encorajamento. Quando prestamos contas uns aos outros, não apenas nos fortalecemos, mas também percebemos que não estamos sozinhos nessa batalha.
Através da confissão e da oração mútua, encontramos cura e força. Mas mais do que resistir, precisamos alinhar nossos desejos com os de Deus. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo que começa ao buscar primeiro o reino de Deus e ao nos deleitarmos nele. O Salmo 37 diz que se nos deleitarmos no Senhor, Ele concederá os desejos do nosso coração. Isso não significa que Deus vai nos dar tudo o que queremos, mas que Ele transformará os nossos desejos para que estejam em linha com os dele. Quando vencemos nossos desejos desordenados, experimentamos um crescimento espiritual profundo. Desenvolvemos domínio próprio, uma virtude que nos leva a viver em liberdade, e não como escravos das nossas paixões. Além disso, nosso testemunho se fortalece. As pessoas veem em nós uma mudança real, uma transformação que só pode vir de Deus. E se cairmos? Porque somos humanos e podemos falhar. Não devemos permanecer no chão. A graça de Deus nos levanta. 1 João, capítulo 1, nos assegura que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Não deixe a culpa te paralisar. Levante-se, aprenda com a queda e siga em frente. Essa luta não é travada sozinha. Gálatas, capítulo 5, nos diz: andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Quando vivemos no Espírito, nossas ações refletem amor, alegria, paz e domínio próprio. E mesmo que as tentações continuem a vir, podemos enfrentar cada dia com esperança e confiança de que em Cristo somos mais que vencedores. Número 9. As críticas que enfraquecem sua confiança. As críticas podem ser devastadoras, não é verdade? Às vezes, uma única palavra mal intencionada pode ficar com você por dias, semanas ou até anos. Você se pergunta se o que disseram é verdade, se você realmente é insuficiente, se deveria ter feito as coisas de outra forma. É como se essas palavras fossem um eco constante, tentando enfraquecer sua confiança. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa viver escravizado por essas vozes. As críticas não definem quem você é. Deus define. É verdade que as críticas podem provocar insegurança e até nos paralisar. Talvez você já tenha evitado tentar algo novo por medo de ser julgado. Ou talvez tenha deixado de perseguir um sonho porque alguém disse que você não era capaz. O impacto dessas palavras pode nos fazer duvidar até dos dons que Deus nos deu. Mas você já pensou que nem todas as críticas têm o mesmo propósito? Algumas querem edificar, outras apenas destruir. A chave está em saber diferenciar. As críticas construtivas vêm de pessoas que realmente querem te ajudar a crescer. São honestas, mas cheias de empatia. Por outro lado, as críticas destrutivas geralmente vêm acompanhadas de zombarias, desprezo ou até inveja. Veja o exemplo de Neemias. Enquanto reconstruía o muro de Jerusalém, ele enfrentou zombarias e oposição de pessoas como Sambalate e Tobias. Tentaram desanimá-lo, mas Neemias não se deixou levar pelas palavras deles. Ele se manteve focado na missão que Deus havia lhe dado. O mesmo fez Davi, quando seus próprios irmãos duvidaram dele antes de enfrentar Golias. E o que Davi fez? Confiou em Deus acima das opiniões humanas. Quando você enfrentar críticas negativas, lembre-se de quem você é. Você não é o que os outros dizem sobre você. Você é o que Deus diz que você é. Você é filho amado, criado com um propósito único. O Salmo 139 diz que fomos feitos de forma assombrosamente maravilhosa. Se o Criador do universo te desenhou com tanto detalhe, por que permitir que uma crítica te faça sentir menos? No entanto, enfrentar críticas não significa ignorá-las completamente. Às vezes, é bom avaliar se há alguma verdade no que foi dito. Há algo que você pode melhorar? Se a resposta for sim, tome uma atitude. Se não, descarte essas palavras e siga em frente. E aqui está algo muito importante. Responda com graça. Jesus, mesmo sendo acusado e criticado, não reagiu com raiva.
Ele escolheu o caminho da mansidão. Você também pode fazer isso. Para fortalecer sua confiança, comece meditando nas promessas de Deus. Declarar versículos que falam sobre sua identidade em Cristo pode mudar completamente a sua perspectiva. Também é essencial se cercar de pessoas que te edificam, que te encorajam a continuar crescendo. Limite o contato com quem constantemente tenta te derrubar. Você não precisa dessa toxicidade na sua vida. Mesmo as críticas mais duras podem ser oportunidades para crescer. Às vezes, Deus permite que enfrentemos palavras difíceis para aprendermos resiliência, para crescermos em caráter e perseverança. E quando você se deparar com essas críticas, lembre-se, você não precisa da aprovação humana. Gálatas capítulo 1 nos lembra que nossa meta não é agradar aos homens, e sim a Deus. Por fim, ore por aqueles que te criticam. Não deixe que as palavras deles amarguem o seu coração. Jesus nos ensinou a amar até os nossos inimigos. Peça a Deus que os abençoe e os transforme. Ao fazer isso, você não apenas mostra o amor de Cristo, mas também liberta o seu coração de qualquer ressentimento. As críticas podem doer, mas elas não têm o poder de te parar. O que realmente importa é como você escolhe enfrentá-las. Confie em Deus, que conhece o seu verdadeiro valor, e continue avançando no propósito que Ele tem para você. Número 10. Sobre não se conformar com o ambiente ao seu redor. A pressão para se conformar com o ambiente ao redor é real. Todos nós já sentimos, em algum momento, essa necessidade de se encaixar, de ser aceitos, de evitar a rejeição. É um desejo natural querer pertencer. Mas quando essa necessidade nos leva a comprometer nossos valores e princípios, é hora de parar e refletir. Vale mesmo a pena agradar ao mundo se isso significa se afastar de Deus? Vivemos em uma sociedade onde as influências culturais e midiáticas nos empurram o tempo todo. As mensagens são claras: seja como os outros, não fique para trás, não seja diferente. Mas Jesus nos chama exatamente ao contrário, a sermos diferentes. Ele nos pede que sejamos luz no meio das trevas, sal em um mundo que perdeu o sabor. Não é fácil, mas é necessário. Pense em Daniel e seus amigos na Babilônia. Eles estavam cercados por um ambiente completamente contrário às suas crenças. Ofereceram a eles os manjares do rei, mas decidiram não se contaminar. Foram pressionados a adorar ídolos, mas escolheram permanecer fiéis a Deus, mesmo que isso significasse enfrentar a fornalha de fogo ou a cova dos leões. E Deus honrou a fidelidade deles. Ou considere os apóstolos, que diante das ameaças das autoridades disseram com ousadia: importa obedecer a Deus antes que aos homens. O exemplo deles nos lembra que nossa lealdade deve estar sempre com Deus, e não com a aprovação das pessoas. A verdade é que nadar contra a corrente pode ser solitário. Talvez você perca amizades ou se sinta isolado em certos ambientes. As críticas e zombarias são comuns. Vão olhar para você como se você estivesse fora do lugar, como se seus valores fossem ultrapassados. Mas aqui está o ponto. Nossa identidade não está no que os outros pensam sobre nós, mas no que Deus diz que somos. Somos filhos de Deus, embaixadores de Cristo, chamados para viver com propósito e refletir seu amor em tudo o que fazemos. Para resistir à pressão, você precisa estar preparado. Estabeleça convicções firmes. Decida de antemão quais valores você não vai comprometer, independente da situação. Cerque-se de uma comunidade de fé que te apoie, pessoas que compartilhem seus princípios e te encorajem a permanecer firme. Pratique disciplinas espirituais, como a oração e o estudo da palavra. Elas fortalecem seu relacionamento com Deus e renovam sua mente. Isso te ajudará a discernir a vontade de Deus e a resistir às influências do mundo. Quando você decide não se conformar, não está apenas protegendo sua fé. Você também está impactando quem está ao seu redor. Sua fidelidade pode inspirar outros,
abrir portas para compartilhar o Evangelho e transformar o ambiente em que você está. Em vez de ser moldado pelo mundo, você pode ser um agente de mudança, alguém que leva esperança, verdade e luz. Lembre-se de que Deus está com você nessa batalha. Isaías 41, versículo 10, diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele te dá força para resistir e promete recompensar sua fidelidade. O próprio Jesus nos disse que seríamos bem-aventurados quando fôssemos perseguidos por causa da justiça, porque o nosso galardão é grande nos céus. Ceder à pressão pode parecer mais fácil no momento, mas a longo prazo isso traz vazio, perda de identidade e distanciamento de Deus. Por outro lado, quando você decide viver com propósito e determinação, olhando firmemente para Jesus, você encontra plenitude, paz e uma vida que glorifica a Deus. Não se trata de se encaixar neste mundo, mas de viver para o reino eterno ao qual pertencemos. Então seja corajoso, seja fiel e viva de forma a refletir o coração de Deus em tudo o que fizer. Número 11. A tentação de desistir diante da adversidade. Todos nós já sentimos esse peso tão grande que parece impossível de carregar. Momentos em que você se pergunta, por que continuar tentando se nada parece mudar? É esse cansaço profundo, físico e emocional, que faz você querer desistir de tudo. Talvez você sinta que está dando o seu máximo, mas os resultados não chegam. Ou talvez o peso da vida te isolou, te fez se sentir sozinho, incompreendido. Deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo que você sinta que está no seu limite, você não está sozinho, e este não é o fim. A Bíblia nos mostra que até os maiores homens e mulheres de fé enfrentaram a tentação de desistir. Pense em Elias, que depois de um confronto espetacular contra os profetas de Baal, se sentiu tão desanimado que pediu a Deus que tirasse sua vida. Ele se sentia sozinho, esgotado. E o que Deus fez? Não o repreendeu. Deu a ele descanso e alimento, restaurando seu corpo e seu espírito. Ou veja Jó, que perdeu tudo, sua família, sua saúde, seus bens. Chegou a amaldiçoar o dia em que nasceu, mas nunca deixou de reconhecer a soberania de Deus. Até Jeremias, o profeta chorão, quis abandonar sua missão, cansado da rejeição do povo. Mas o fogo de Deus em seu coração era tão forte que ele não conseguiu se calar. É normal sentir a tentação de desistir quando nossas expectativas não se cumprem. Talvez você tenha sonhado com um caminho reto, mas encontrou obstáculos a cada passo. Você vê outros avançando enquanto sente que está parado. Ou talvez esteja enfrentando ataques espirituais, aquelas vozes que sussurram: você não é suficiente, para que continuar? Mas aqui está a verdade. Essas vozes não vêm de Deus. Ele não planta dúvidas. Ele traz esperança. Deus não espera que você carregue tudo sozinho. Reconhecer nossas limitações é essencial. Somos humanos, e tudo bem admitir que precisamos de ajuda. Peça apoio a amigos, a família, a líderes espirituais. E não se esqueça de cuidar de si mesmo. O descanso não é luxo, é necessidade. Até Jesus se retirava para orar e renovar suas forças. Isaías 40, versículo 29, nos lembra: Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nesses momentos de exaustão, a oração se torna nossa maior arma. Derrame suas cargas diante de Deus. Fale com Ele como falaria com um amigo. Mateus capítulo 11 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Além disso, louve no meio da prova. Lembre-se de Paulo e Silas, que cantaram dentro da prisão, mesmo acorrentados. O louvor tem o poder de romper a desesperança. Quando sentir vontade de desistir,
Olhe para exemplos de perseverança. José passou de escravo a governador porque nunca deixou de confiar no plano de Deus. Jesus, no Getsêmani, enfrentou a cruz com o coração disposto a cumprir a vontade do Pai. Neemias, mesmo enfrentando oposição, completou a reconstrução dos muros. Essas histórias nos mostram que a vitória chega para quem persevera. Divida seu caminho em pequenos passos. Celebre as conquistas, mesmo que pareçam mínimas. Conecte-se com uma comunidade de fé. Compartilhar suas lutas e ouvir as dos outros te lembra que você não está sozinho. E o mais importante, mantenha os olhos no eterno. As provações de agora não se comparam com a glória que nos espera. 2 Coríntios capítulo 4 nos diz que esta leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Não desista. Cada dificuldade que você enfrenta está te moldando, te refinando. Deus tem um propósito, até mesmo na dor. Mantenha uma atitude de gratidão. Agradeça pelas pequenas bênçãos, pelo ar que respira, pela força que recebe a cada novo dia. E quando as dúvidas voltarem, lembre-se, Deus está com você, te sustenta e tem um final glorioso para a sua história. Número 12. O dilema de confiar quando tudo parece perdido. Às vezes, a vida nos coloca em situações tão escuras que parece impossível encontrar uma saída. Talvez você tenha perdido algo importante, um trabalho, um relacionamento ou até sua saúde. Talvez crises financeiras, tensões familiares ou uma doença tenham te levado a um ponto onde você sente que não aguenta mais. Esses momentos deixam perguntas profundas. Onde estás, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? O desespero, o medo e a ansiedade parecem consumir tudo ao nosso redor. Mas mesmo nesses momentos, Deus está presente, mesmo que não pareça. É difícil confiar quando tudo parece estar desmoronando. Nossas emoções nos dizem que estamos sozinhos, que tudo está perdido e que talvez Deus tenha nos esquecido. Mas é justamente aí que entra a verdadeira fé. Crer no que não conseguimos ver. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Não se trata de negar o que sentimos, mas de escolher olhar além das circunstâncias. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que confiaram em Deus nos momentos mais sombrios. Daniel foi lançado na cova dos leões, enfrentando o que parecia ser uma morte certa. Mas sua fé o sustentou, e Deus fechou a boca dos leões. Os 3 jovens na fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, se recusaram a adorar a estátua do rei Nabucodonosor. Disseram com coragem: nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que ele não o faça, nós não nos curvaremos. E Deus os protegeu no meio das chamas. Paulo e Silas, espancados e acorrentados na prisão, escolheram cantar hinos a Deus. Sua adoração não só os libertou, como impactou o carcereiro e toda a sua família. Essas histórias nos mostram que confiar em Deus não depende das circunstâncias, mas de quem sabemos que Ele é. Quando você se sentir à beira do abismo, lembre-se do que Deus já fez no passado. Traga à memória as vezes em que Ele te sustentou, te proveu ou te deu paz. Às vezes, escrever essas experiências pode te ajudar a manter a perspectiva. Também é importante se apegar às promessas da palavra. Versículos como Isaías 41, onde Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. São uma âncora para a alma em tempos de tempestade. Declare essas promessas sobre sua vida. Repita-as até que seu coração creia nelas. A oração é outro refúgio nos momentos de desespero. Fale com Deus com honestidade. Diga a Ele como você se sente, o que você pensa. Você não precisa esconder suas dúvidas ou sua raiva. Deus pode lidar com tudo isso e depois de orar, louve. O louvor muda nossa perspectiva, nos lembra quem Deus é e nos dá forças para continuar. Não se esqueça, o que você está enfrentando é temporário.
Romanos capítulo 8 diz que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que nos será revelada. Pode ser que você não entenda por que está passando por isso, mas Deus tem um plano maior. Ele vê o que você não consegue ver e os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Se você sente que não pode continuar, busque apoio. Fale com pessoas de fé que possam orar por você, te encorajar e te lembrar das promessas de Deus. E se puder, ajude outros. Às vezes, focar nas necessidades dos outros nos lembra que ainda podemos ser bênção, mesmo no meio das nossas próprias lutas. Aceite que nem sempre entenderemos o porquê das provações, mas confie que Deus está no controle. Filipenses capítulo 4 nos diz que, quando levamos nossas aflições a Deus, a paz que excede todo o entendimento guardará nossos corações e nossas mentes. Essa paz é um presente, mesmo nas piores tempestades. Então, não desista. Mesmo que tudo pareça perdido, Deus ainda não terminou com você. Ele continua escrevendo sua história, e o final será muito mais glorioso do que você pode imaginar. Confie no caráter dele, nas suas promessas e lembre-se, ele está com você em cada passo do caminho. Número 13. A luta com os seus próprios erros. Todos nós já cometemos erros, momentos em que sabemos que falhamos, em que a culpa e a vergonha parecem maiores do que qualquer outra coisa. Talvez você tenha escutado aquela voz na sua mente dizendo: "Você não merece uma segunda chance. Como pôde falhar assim?" Essas palavras podem ser devastadoras. Podem fazer você duvidar do seu valor, do seu propósito e até mesmo do seu relacionamento com Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ainda que você tenha falhado, você não está sozinho. E o seu erro não define quem você é. A Bíblia é clara: todos nós pecamos. Romanos capítulo 3 diz sem rodeios: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ninguém está isento de falhar. Veja Pedro, que negou Jesus 3 vezes no momento mais crucial. Ou Davi, um homem segundo o coração de Deus, que caiu em adultério e até em assassinato. Até mesmo Moisés, que viu a glória de Deus, desobedeceu ao ferir a rocha. Se essas grandes figuras enfrentaram seus próprios erros, por que nós seríamos diferentes? O problema não é errar, é ficar preso no erro. Às vezes, nos apegamos tanto à culpa que nos paralisamos. Nos afastamos de Deus, achando que não somos dignos do seu amor. Nos isolamos, acreditando que ninguém poderia entender o que estamos passando. Mas isso é um engano. Deus não nos chama para viver no passado. Ele nos chama para caminhar rumo à restauração. O primeiro passo é reconhecer e admitir os nossos erros. Isso nem sempre é fácil. Nosso orgulho pode nos levar a justificar nossas ações ou a minimizar o que fizemos. Mas Deus não quer desculpas. Ele quer um coração sincero. Arrependimento não é só sentir remorso. É mudar de direção. É assumir um compromisso de não repetir o mesmo erro. 1 João, capítulo 1, nos lembra: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aceitar o perdão de Deus pode ser um desafio. Às vezes, o maior obstáculo não é se Deus nos perdoa, mas se nós mesmos conseguimos nos perdoar. Nos apegamos à culpa como se carregá-la fosse um castigo merecido. Mas não é isso que Deus quer. Ele já pagou o preço na cruz. O Salmo 103 diz que, assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Se Deus já te perdoou, por que continuar carregando o que Ele já tirou? O erro pode ser uma oportunidade de aprender e crescer. Pergunte a si mesmo: o que me levou a essa situação? O que posso fazer de diferente no futuro? Deus usa nossas falhas para nos moldar, como o oleiro molda o barro. Ele nos ensina paciência, humildade e empatia. Até nossas quedas podem se tornar testemunhos poderosos que inspiram outras pessoas. Lembre-se, em Cristo somos novas criaturas.
2 Coríntios capítulo 5 diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Seu erro não define sua identidade. Você é filho de Deus, amado e redimido. Viva nessa verdade. Cerque-se de pessoas que te edificam, que oram por você e te encorajam a continuar crescendo na fé. Fortaleça seu relacionamento com Deus através da oração, da palavra e da adoração. Não importa o quão grande tenha sido o seu erro, a graça de Deus é sempre maior. Ele não vê apenas o que você fez, ele vê o que você ainda pode se tornar. Então levante-se, siga em frente e viva na liberdade que Cristo conquistou por você. Você não é o seu passado. Você é um filho redimido de Deus, chamado para caminhar no seu propósito e no seu amor. Número 14. A incerteza dos tempos difíceis. Os tempos incertos podem ser esmagadores. Aqueles momentos em que tudo parece mudar de um dia para o outro, em que o futuro parece embaçado e você não tem controle sobre o que vem pela frente. Talvez você tenha passado por uma crise inesperada, a perda de um emprego, um problema de saúde ou algo tão grande como uma pandemia que mudou completamente a forma como vivemos. É natural se sentir perdido, ansioso, até com medo. Mas, em meio a toda essa incerteza, há algo que nunca muda: Deus. As emoções nesses momentos podem ser intensas. A ansiedade pode encher nossa mente de pensamentos catastróficos, antecipando o pior. Você se pergunta: o que vai acontecer comigo? Como vou sair dessa situação? Esse medo pode consumir tanto que afeta não só a mente, mas também o corpo. É exaustivo viver em constante tensão. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus entende a sua luta e você não está sozinho. Pense em Abraão. Deus pediu a ele que deixasse sua casa e fosse para uma terra que ele nem conhecia, sem mapa, sem garantias, apenas com uma promessa. Ou o povo de Israel, que passou 40 anos no deserto, dependendo a cada dia da provisão de Deus. E Maria, ao receber a notícia de que seria a mãe do Messias, enfrentou um futuro cheio de perguntas e incertezas. Em cada uma dessas histórias havia uma constante: Deus. Ele estava ali, guiando, provendo, cumprindo suas promessas. Deus não muda, mesmo quando tudo ao nosso redor parece instável. Hebreus 13 nos lembra que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Seu caráter é imutável. Sua fidelidade não depende das circunstâncias. Quando tudo parece balançar, Ele é o nosso refúgio, nosso lugar seguro. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, como enfrentamos a incerteza com fé? Primeiro, leve suas preocupações a Deus. Filipenses 4 nos diz que, ao apresentarmos nossas petições com ações de graças, a paz de Deus guardará nossos corações e nossas mentes. Essa paz não depende das circunstâncias mudarem, mas de sabermos que Ele está no controle. Depois, foque no presente. Mateus 6 nos diz: Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Cada dia tem o seu próprio mal, e Deus nos dá o que precisamos a cada momento. Busque direção na palavra. Em tempos difíceis, as Escrituras são uma fonte inesgotável de esperança. Encontre versículos que falem com sua situação e medite neles. Lembre-se de promessas como a de Jeremias 29. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. A comunidade também é fundamental. Compartilhar suas cargas com outros cristãos pode trazer consolo e força. Você não está sozinho nessa luta. Orar uns pelos outros traz alívio e renova a fé. Cuide também da sua saúde física e emocional. Estabeleça rotinas que tragam estabilidade. Durma bem, alimente-se com qualidade, pratique exercícios. Limite o consumo de notícias negativas. Foque no que você pode controlar. Por fim,
Pratique a gratidão. Mesmo em meio à incerteza, sempre há algo pelo que agradecer. Filipenses capítulo 4 mostra como Paulo aprendeu a se contentar em qualquer situação, em abundância ou em escassez. Essa satisfação não vem das circunstâncias, mas de confiar em Deus. Não importa o quão incertos sejam estes tempos, Deus continua tendo um propósito. Romanos capítulo 8 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo que você não saiba o que vem pela frente, pode confiar naquele que tem o seu futuro nas mãos. O amor de Deus nunca falha, e o plano dele para você é maior do que você pode imaginar.